tudo bem, oitavo ano? Então, hoje nós vamos ter uma aula um pouquinho diferente das aulas que a gente teve durante a semana. Nós tivemos aulas de gramática durante a semana toda, né, do módulo 6, e hoje nós vamos ter a aula do módulo 6 de produção de texto. Nós vimos no módulo 4 e 5 narrativas e contos de ficção científica. Só para a gente dar uma lembradinha do que a gente aprendeu, porque já faz um tempinho que a gente não vê isso, nós aprendemos muito sobre as narrativas e os contos de ficção científica, que eles muitas vezes têm coerência com o mundo real, né? São verossímeis, eles acabam se aproximando da realidade, ou não, eles são totalmente fantásticos, fora desse mundo, com seres extraterrestres e assim por diante. Tem vários contos e várias narrativas que são de histórias assim cheias de mistério, de coisas que vocês gostam muito. Vocês realmente tinham me falado comigo, inclusive, que gostavam muito dessas narrativas e desses contos. E a gente sabe, pelo que a gente estudou, que o pai dessas narrativas, desses contos, lembra que eu falei para vocês? Não é muito da época de vocês, mas vocês precisam conhecer esse cara, que é um cara super importante, que é um francês, Júlio Verne. E o Júlio Verne, ele parece que estava aquém do mundo da época que ele vivia. E ele fez vários contos, livros, contando essas narrativas que vinham, talvez, da imaginação dele, acredito eu, né? E aí aqui nós temos vários exemplos, como por exemplo, 5 Semanas e um Balão, 20 Mil Léguas Submarinas, provavelmente os pais de vocês lembram disso. A Volta ao Mundo em 80 Dias, A Ilha Misteriosa, que tem até um pequeno livro para adolescentes e jovens que gostam de ler esse tipo de narrativa, tá? E ele também fez contos de viagens à Lua, submarinos, satélites artificiais. É como se ele já prevesse que essas coisas realmente iam acontecer. E aí, ele também preveu coisas ruins, como por exemplo, a bomba nuclear, ok? Os tanques de guerra, preveu coisas que a gente nem imaginava que alguém naquela época podia prever. E ele fez assim, ele fez descobertas e fez contos e histórias, todo mundo achava que ele era até meio doido. Mas tinha um encantamento em tudo isso que fazia com que as pessoas quisessem realmente ler muito sobre ele e sobre as coisas que ele escrevia. E nos contos, como a gente viu, e nas narrativas de ficção científica, nós sabemos que as pessoas podem sair desse contexto aqui terra, né, realidade, para ir para um outro contexto que é realmente a ficção, textos ficcionais, coisas que realmente não acontecem, mas que as pessoas contam essa história, falam sobre isso. E aí, diante disso, o que acontece nesses textos e nesses contos, dessas narrativas? Tem que ter coerência, precisa ter coerência, porque senão fica uma história meio que sem pé, sem cabeça, você não entende nada, não sabe o que a pessoa está falando. E quando tem verossimilhança, lembra que eu falei de verossimilhança? Acontece essa coerência. E isso é muito importante, porque faz a gente acreditar que aquilo ali é real, que se aproxima, que pode acontecer algum dia. Quem previa todas as coisas que o Júlio Verne falou que existia, que poderia acontecer? Ninguém imaginava que aquilo realmente ia acontecer. E aconteceu, né? E hoje nós vamos lembrar algumas coisinhas do que a gente aprendeu nesses dois módulos, o 4 e o 5. Nós vamos lembrar, por exemplo, que o tempo pode ser cronológico e pode ser psicológico, pode ser marcadinho pelo relógio, mas pode ser marcado pela imaginação da pessoa, que às vezes um segundo parece que é uma hora. E tudo isso faz com que fique ainda mais misterioso, porque é isso que é interessante nesses contos, né? É o mistério. E aí você fala assim, gente, quanta imaginação, né? Como que uma pessoa pode inventar 20 mil léguas submarina, viagem ao redor do mundo em 80 dias, você ficar não sei quanto tempo em um balão, como se ninguém nunca ficou para contar essa história. E na imaginação dele isso flui, que é uma beleza.
Tem tantos outros que vocês também podem estar lembrando agora, que a gente falou na hora. Vocês falaram sobre Star Wars e várias outras coisas, né? O Senhor dos Anéis. Vocês me falaram vários mais modernos que vocês realmente gostam, né? O próprio Harry Potter, né? Que eu disse para vocês que eu gosto bastante, e alguns de vocês também falaram que gostavam muito, e outros que tem, porque agora também tem outros bem mais modernos do que os que eu conheço. Agora, hoje a gente não vai mais estar falando sobre isso. Por quê? Porque eu estou fazendo uma revisãozinha daquilo que a gente aprendeu, né? No módulo 4 e 5. Hoje nós vamos estar entrando em artigo de divulgação científica. E por que eu falei desses outros dois antes de falar desse? Porque a gente precisa descobrir a diferença entre eles, tá? Ficção científica, conto de ficção científica, são coisas que estão fora dessa nossa realidade aqui. São coisas imaginárias, são coisas que vêm é fantasioso, vem da imaginação de alguém. E o que a gente vai aprender hoje é bem diferente. Por quê? Porque não é nada imaginado. São coisas que realmente acontecem. Todos os dias a gente vê, principalmente nessa situação que a gente está passando agora, nesses dias, a gente vê textos, a gente vê depoimentos, a gente vê reportagens, né? Que nos explicam de uma forma melhor coisas que a gente não sabe. Então, o início desse módulo 6, artigo de divulgação científica, ele vem de encontro com essa situação que a gente passa no momento. Como é que nós começamos a saber sobre o coronavírus? Como é que a gente começou a entender um pouco do Covid-19? Ah, professora, vendo televisão, vendo reportagem, ouvindo pessoas falando, cientistas, médicos, jornalistas e assim por diante, não é verdade? E aí, como que a gente ficou sabendo? Ouvindo essas pessoas. E essas pessoas têm uma credibilidade muito grande. Eles não vão chegar e inventar coisas. Eles podem escrever artigos, e esses artigos, eles têm que ter uma responsabilidade muito grande. Eles têm que ser muito sérios, tá? A gente não pode simplesmente ir lá escrever um artigo científico e falar assim, é isso aqui. Não é assim que funciona. Por quê? Porque isso tem que ser comprovado, tem argumentos que levam a gente a acreditar em determinada coisa e nos ajudam muito, tá? Por exemplo, o coronavírus que eu acabei de citar para vocês. O que seria de nós, nesse momento, se nós não soubéssemos nada do que é o coronavírus, o que ele traz, que problemas que ele traz, o que ele vai fazer, como que a gente pode curar, se a gente pode pegar diante disso tudo, não é? E aí a gente precisa informar e falar assim, eu detesto ver TV. Realmente, ver TV o dia inteiro, você vai ficar doente antes do tempo, porque é chato mesmo. Mas tem hora que a gente tem que parar e prestar atenção. E aí, as mídias sociais, toda hora postam lá as coisas, todo mundo fala, todo mundo diz. E aí, é isso que a gente vai estudar a partir de hoje, tá? Nós vamos entrar nesse módulo 6, né, de produção de texto. Vamos descobrir que esses artigos científicos são artigos muito responsáveis e que nos trazem muita informação e que muitas vezes fazem com que a gente saiba de assuntos que a gente nunca imaginou que ia saber, porque a gente realmente às vezes não sabe do que está acontecendo, não sabe como é que trata, não sabe como é que cuida. E a gente ainda não sabe tudo não, a gente ainda vai aprender muito mais. E esses textos, eles têm que ser escritos com introdução, com desenvolvimento, com conclusão, com coerência, porque senão eles ficam textos que não existem, certo? Então nossa primeira aula é isso. Nós vamos passar para uma segunda aula daqui a pouquinho, e nessa segunda aula nós vamos trabalhar o livro, ok? O que eu quero realmente que vocês entendam? Esse texto científico, ele pode vir da parte de várias pessoas, mas tem que ser pessoas responsáveis, pessoas que tenham capacidade de falar sobre o que está acontecendo de uma determinada coisa, ok? Já já a gente volta para um segundo vídeo.